Boa noite a todos, graça e paz. Vamos ao estudo. Daniel capítulo 10. O tema é o grande conflito. Alguma tradução traz grande guerra, a grande guerra, né? Mas vamos ler aqui nessa versão. Diz assim, Daniel 10:1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Aqui está, por isso que é grande conflito, né? O grande conflito, ou uma grande guerra. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. E aí eu vou saltar aqui para o verso 5, onde Daniel vê, ele vê um anjo, né? Mas antes disso, vamos ver a consagração dele, né? Ele diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejava e não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, Daniel, ele estava na Babilônia e fez esses 21 dias, 3 semanas, de uma espécie de jejum, né? Ele não se absteve totalmente de alimentos, mas ele passou a se alimentar de maneira frugal, ingerindo alimentos simples. E aí ele diz aqui, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então, provavelmente a carne e o vinho eram iguarias, né, que fazia parte da alimentação babilônica. E durante essas 3 semanas, 20 dias, ele se consagrou, né? Não diz aqui que ele estava orando, mas com certeza estava orando, porque no verso 12, quando o anjo aparece para ele, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, aí vem, ó, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, essas palavras aqui é porque ele estava orando, né? Esse período de 21 dias de consagração, né? Que o Novo Testamento chama muito assim de exercício de piedade, né? Então ele estava orando e nesse semi-jejum. Aí eu vou mostrar aqui que ele teve uma visão e ele viu um anjo. Diz aqui, esse anjo aqui é Gabriel, né? Então diz aqui, verso 5. Levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. E os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa. Essa é a descrição do anjo, né? Veja só. O seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Bronzeado, daí deriva bronzeado, né? E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então essa aqui é impressionante aqui a descrição que é feita do anjo. No caso aqui o anjo Gabriel. E aí o anjo fala para ele, eu vou agora saltar para o verso 13, olha o que o anjo fala para ele. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Exatamente o tempo que ele passou se consagrando, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel aqui já é o Gabriel que está falando, ele está falando a respeito de Miguel agora. E Miguel é um arcanjo. Gabriel é chamado sempre de anjo na Bíblia, né? Mas Miguel é o arcanjo. Ele é o arcanjo. A impressão que se dá é que o arcanjo é de uma categoria mais elevada do que anjo. Então, provavelmente aqui, Miguel, ele tem uma autoridade acima da autoridade
de Gabriel, né? Pelo menos em tese. Vamos ver. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o que eu quero enfatizar hoje é esse grande conflito. Eu sei que existe um livro muito famoso chamado Grande Conflito, né, que é dos adventistas, mas quer dizer que eu não sou adventista, eu sou batista, né? E, portanto, o fato de eu ter intitulado esse estudo de O Grande Conflito não tem nada a ver com o livro adventista, mas tem a ver com o que está no texto da Bíblia, que provavelmente a autora do livro se baseou também aqui, né? Então diz aqui, era um grande conflito. Então quer dizer que realmente há um grande conflito ou uma grande guerra. Conflito ou guerra pode ser traduzido, creio que a NVI ela traduz por guerra. E nós precisamos estar cientes e conscientes desse grande conflito que existe. E só podemos nos informar na Escritura Sagrada, né, a respeito desse conflito. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse conflito que está aqui é um dos textos mais reveladores, né, que mais revela o que está oculto, é esse texto aqui. E eu quero dizer que esse conflito que existe é uma guerra entre dois mundos, E aí a palavra, quando eu falo em mundos aqui, eu quero me reportar no Novo Testamento a João, capítulo 12, verso 31, onde Jesus diz o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E a palavra mundo aqui é cosmos. Né? Então, este mundo que Jesus está dizendo é a Terra. A Terra é um mundo. Então ele está dizendo, agora será o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E então sabemos que este mundo chamado Terra, ele tem um príncipe. E esse príncipe, sabemos também que é Satanás, né? Satanás, o diabo, ele é o príncipe deste mundo chamado Terra. E aí nós vemos ainda em João 14:30, Jesus vai dizer de novo, vai dizer o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada teme. O príncipe deste mundo nada teme. Então Satanás é o príncipe deste mundo. Então este mundo tem um príncipe, né? Só que aqui nós temos que ver que nós estamos lidando com a Escritura Sagrada, que fala muitas coisas que nós não entendemos e nem conhecemos, mas que a Bíblia revela. Então, aqui no texto, o anjo Gabriel, quando ele vem responder a oração de Daniel após 21 dias, 3 semanas completas, onde ele ficou nessa consagração, né, num semi-jejum, naturalmente orando. E aí, em resposta à oração, o anjo veio, né? O anjo Gabriel veio. E aqui ele diz assim: porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, essa guerra, esse grande conflito é entre dois mundos. Pode até envolver mais de dois, né? Porque a Terra este mundo, cosmos, né? Que no Novo Testamento grego é cosmos. A Terra é um deste mundo, e o príncipe deste mundo é Satanás. E os anjos de Deus que são aqui mencionados, que no caso é Gabriel e Miguel, eles não são deste mundo, né? Por isso que às vezes eu vejo as pessoas aí, né, pseudociência, dizendo assim, nós não estamos sós, descobrimos que nós não estamos sós no universo. Mas isso é uma bobagem, porque a Bíblia, né, que já é um livro que tem aproximadamente 3.500 anos, já diz desde o princípio que nós não estamos sós, né? Mas as pessoas ignoram o que diz a Bíblia, acham que é lenda, mito, o conto da carochinha, mas a Bíblia diz que nós não estamos sós. Então, aí o que acontece? Este mundo, né? Este mundo que nós vivemos. Porque tem um outro mundo. O outro mundo aqui é o céu. Aí quando eu falo céu, eu gosto sempre de lembrar que a palavra céu aparece no singular e no plural.
Tá vendo? Na maior parte das vezes é no plural, os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, os anjos são de outro mundo. E eu acredito que existe um outro mundo dos anjos, que é também chamado de céu. Por isso, esses anjos vieram de lá. Né? É que eu quero mostrar que o nome de Miguel é mencionado mais de uma vez aqui. Né? Mas eu vou mostrar o nome de Gabriel que está bem aqui. Daniel 9, 21, onde ele estava orando, diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, olha só o homem Gabriel, ele fala o homem, né? O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, ele chama o homem Gabriel, mas na verdade é o anjo Gabriel, porque na verdade ele se manifesta aqui na forma de um homem. E quando chega no capítulo 10, que é o capítulo seguinte, quando ele passa a descrever o detalhe da aparência deste anjo Gabriel, assim, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem. Novamente ele disse que ele viu um homem. Então, portanto, o anjo, pelo menos, se apresenta aqui na aparência de um homem. E vi um homem vestido de linho. Aí ele vai descrever como é que ele era, né? Tudo aquilo que eu já li aqui. Então, nós temos aqui, então, que essa guerra, esse grande conflito, é entre dois mundos. É o mundo de onde esses anjos vieram, que é um outro mundo, né? Que, portanto, não é a Terra, é um outro mundo, e nós temos que ter consciência disso. Existe um outro mundo, ou mais de um mundo. Eu, particularmente, eu acredito que haja pelo menos 3 mundos, né? Porque Paulo fala do terceiro céu, sendo que o terceiro céu, tudo indica que é na Terra mesmo, ou debaixo da Terra, né? Alguma coisa assim. Então, existe o mundo dos anjos, né? Quando ele diz, Jesus disse, eu não sou deste mundo, né? Ele está falando que tem este mundo, que é a Terra, mas tem um outro mundo dos anjos, e eu creio que ainda tem um outro mundo, que é o primeiro mundo, que é o primeiro cosmos, que é onde Deus habita. É um outro planeta, por assim dizer, né? Então, quer dizer que essa guerra, ela é entre 2 mundos. Por isso que eu digo, pode ser até 3, porque se realmente existir um mundo só dos anjos, envolve esse mundo também no conflito. E tem o outro mundo, que é o mundo, o céu mesmo, o mais superior, acima de todos os céus, como a Bíblia fala, é onde Deus habita, é um outro mundo, que provavelmente, com certeza, maior e mais perfeito do que o nosso, embora muito semelhante. Então, aí o que acontece? Acontece que essa guerra, esse conflito, ele se travou porque, creio eu, quando a Bíblia diz no começo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o mundo chamado de terra, ele era como que, assim, uma província do céu, né? A terra era como uma província do céu. Acredito que primeiro foi criado o céu e depois a terra, porque diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, em algum momento, houve uma rebelião no céu, e aí eu acredito que essa rebelião que houve no céu não foi na terra, foi no céu, é o segundo céu, onde os anjos habitam, creio eu. Houve uma rebelião. E aí o que aconteceu? Houve uma rebelião no segundo céu, né, que é esse mundo onde os anjos habitam. Houve uma rebelião. Aí ficou uma província rebelde. Só que Deus enviou os anjos, e aqui pode ser que haja uma verdade nesse assunto, que eu já li em algum lugar, onde a pessoa diz assim: os anjos de Deus eram formados em 3, vamos dizer assim, 3 exércitos, né? Um era comandado por Gabriel, outro comandado por Miguel, e outro era comandado por Lúcifer, vamos chamá-los assim de Lúcifer, né? E aí, como diz lá em Apocalipse, que o dragão levou após si 1/3 dos anjos. Então, o terço, que era o terço pertencente, o Lúcifer podia ser comandante desse terço, ele se rebelou e ele trouxe o terço dele junto com ele, né? Ele se rebelou junto com o terço dele. Então, o segundo céu, que era uma província rebelde, Deus enviou os seus anjos, naturalmente, creio eu. Sabemos que Miguel estava envolvido nesse conflito, provavelmente Gabriel também. Pode ser que Gabriel não tenha entrado nesse conflito, mas Miguel com certeza está, né? Eles foram batalhar para recuperar a província rebelde, que era o segundo céu.
E aí o que acontece? Nessa guerra que houve dos anjos de Deus comandados por Miguel, aí se realmente foram três exércitos, né? Tinha 2 contra 1, né? E naturalmente o exército de Miguel venceu e expulsou os rebeldes do segundo céu para a terra. E aí quem passou a ser uma província em rebeldia, uma província rebelde, né? Insurreição, né? Em rebeldia, amotinada, para usar a linguagem dos piratas, né? Dos navios, amotinada. E a terra foi que passou a ser uma província rebelde, amotinada. Então vamos ver agora esse grande conflito que Daniel, porque ainda estava no Antigo Testamento, Daniel teve com essa revelação. Mas como nós temos os 2 testamentos, nós podemos saber mais coisas, né? Apocalipse capítulo 12, a profecia ela é atemporal, mistura tudo. Podemos até errar na interpretação, né? Mas vamos imaginar que seja assim. Apocalipse 12, 7 descreve essa guerra que houve no segundo céu, que era o céu dos anjos, onde os anjos habitavam. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Tem assim, houve guerra no céu. Poderia ser, houve o conflito no céu. Aí poderíamos até imaginar que o grande conflito que houve foi lá no céu, no segundo céu, onde os anjos habitavam, que é outro planeta, não é este mundo, mas outro mundo. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, já sabemos que o mesmo Miguel que é mencionado lá em Daniel 10, também está mencionado aqui. E ele aparece aqui nesse texto como comandante dos anjos de Deus. Aí diz assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ou precipitados com ele. Então, creio eu que aqui em Apocalipse 12, descreve o momento em que essa província chamada do segundo céu, né, ou segundo mundo, onde os anjos habitavam, ela foi retomada. As tropas de Deus, né, lutaram contra os anjos rebeldes, sob o comando de Lúcifer, e os anjos de Deus, sob o comando de Miguel, retomaram o mundo dos anjos. E expulsaram os anjos rebeldes, que no caso era 1/3, e jogaram eles para a terra. A terra é o local mais baixo. E aí, desde então, a terra passou a ser um território ocupado. Esses anjos rebeldes estão na terra, eles ocuparam a terra como seu território, eles dominam a terra, eles têm domínio sobre a terra. E é nesse cenário que nós estamos, né? E Daniel, ele está aqui na Babilônia, ele está no cativeiro babilônico ainda, mas eu acredito que ele está no cativeiro, mas Israel já voltou do cativeiro. Vamos ver, olha só. Começa assim o capítulo 10 de Daniel. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Ora, nós sabemos que Ciro, se você for ver lá no primeiro capítulo de Neemias, de Esdras, ele começa assim, né? No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, ele fez um decreto, é o decreto de Ciro, para que os judeus que estavam no cativeiro babilônico retornassem para a terra de Israel e reedificassem, diz lá que edificassem, né? Edificassem a casa do Senhor. Na verdade era reedificar, mas estava praticamente do zero. Então, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, ele fez um decreto e mandou os judeus de volta para a terra de Israel para reedificar o templo de Jerusalém. E aí, então, percebemos que Daniel, do cativeiro babilônico, ele foi contemporâneo disso. Só que aqui está dizendo que foi no 3º ano de Ciro que Daniel teve essa visão. E ele diz aqui, né, que ele estava a bordo do rio Tigre. Daniel 10, verso 4, ele diz que estava a bordo do rio Tigre. Ele estava na Babilônia ainda. Então ele não voltou junto com seus companheiros para Israel para edificar o templo. Provavelmente já estava muito idoso, né? E ele teve essa revelação aqui.
Então, sabemos que o Império Persa, que na verdade era constituído por dois povos, eram os medos e os persas, né? Quando eles tomaram a Babilônia, sabemos que Dario, o medo, foi que assumiu o governo, e provavelmente Ciro era maior, né? Mas Ciro colocou o Dario, que era da linhagem dos medos, para governar a Babilônia, mas Ciro sempre foi aqui a figura dominante, né? Então sabemos que o Império Persa, é assim chamado Império Persa, embora possamos dizer também Medo-Persa, mas é chamado Império Persa. Ele teve como sua maior expoente, a sua maior figura, Ciro. Então poderíamos até dizer que Ciro era o príncipe da Pérsia, porque a palavra príncipe aqui eu acho interessante como essa questão do jogo de palavras, né? Quando eu era criança, até adolescente, mas que eu lia assim, contos de fadas, né? Até hoje as crianças leem isso aí, até adultos também. Contos de fada é assim, tem o rei, que é a maior autoridade do reino, né? E os príncipes são filhos do reino, portanto os príncipes são de uma hierarquia mais baixa do que o rei, só que na Bíblia não é assim não. Eu vejo que na Bíblia diz aqui que o príncipe é a maior figura, né? Por isso que eu disse, o príncipe deste mundo. Abaixo do príncipe tem reis. Né? E no caso aqui, como o anjo Gabriel está falando para Daniel, diz assim: porém o príncipe do reino da Pérsia, olha, nós sabemos que o príncipe do reino da Pérsia era Ciro, o príncipe humano, por assim dizer, né? Só que acima, e aí nós temos que aprender, né, essa realidade do mundo em que nós vivemos, é que, embora haja os governantes humanos das nações, como no caso nós sabemos hoje, né? Cada nação tem o seu governante humano, que no caso Donald Trump dos Estados Unidos, né? Vladimir Putin da Rússia, Xi Jinping da China, e vai por aí. Cada nação tem a sua maior autoridade humana, que pode ser chamada de príncipe. Só que acima dessa autoridade humana tem uma autoridade espiritual invisível, né? Que é essa autoridade espiritual, ou seja, um anjo rebelde da mais alta hierarquia que de certa maneira, ele é que governa. Por isso que o pessoal tem um livro chamado Governantes Invisíveis. Né? O pessoal especula muito que os nossos governantes, na verdade, não governam porque é um governo secreto, e tem mesmo. Só que esse governo secreto é um anjo rebelde, um anjo caído. E ele é que governa. Só que eu não acredito, por exemplo, que esse governante humano ele seja totalmente fantoche. Eu acredito que ele tem uma certa autonomia para tomar decisões, para pensar, mas em grande parte ele é influenciado pelo governante angélico, que é um anjo rebelde que está na terra. Ou seja, quando o diabo foi expulso do céu, Apocalipse 12, junto com os seus anjos, eles fizeram da terra o seu quartel-general, e eles são muito bem organizados, a administração mundial sobre isso. E aí o que acontece? E aqui o anjo Gabriel menciona o príncipe do reino da Pérsia foi que resistiu a ele por 21 dias. Ou seja, Gabriel veio do outro mundo. E aí eu vou dizer já que no Novo Testamento, no primeiro capítulo de Lucas, quando Gabriel se apresenta para Zacarias, marido de Isabel, e para dar notícia a ele que João Batista iria nascer, ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. E aí, se nós formos olhar isso aí, eu estava até pensando em fazer uma mensagem só sobre isso, mas vou dar um toque aqui. No primeiro capítulo de Esther, menciona o nome de 7 juristas, que eram 7 príncipes que viam a face do rei. Memucã era um desses, né? Então, eles viam a face do rei, porque nem todo mundo podia ver a face do rei. Era só uma minoria de privilegiados que assistiam na presença do rei, e só essa minoria viu a face do rei, provavelmente os outros nem conheciam o rei. E eu quero dizer que isso é uma cópia do que acontece no céu. Nem todos, nem por isso que eu acho que existe um outro mundo só dos anjos, porque nem todo anjo vive na presença de Deus ou mora no mesmo céu que Deus mora. Eu creio que alguns escolhidos, por exemplo, como Gabriel diz, eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. Gabriel é um desses que vive na presença de Deus, né? Que ele tem acesso
ao trono de Deus e ver a face de Deus. Então, ele diz aqui, né? Ele veio, ele foi mandado, porque Daniel orou, e aí ele foi mandado para responder a oração dele. E um princípio é esse: Deus geralmente responde a oração dos seus mandando um anjo. Às vezes nós não vemos o anjo, né? Mas o resultado da oração, porque veio um anjo, foi enviado, e aí nós vemos o resultado. Então, Gabriel, ele veio em resposta à oração de Daniel, só que ele disse assim: olha, por que Daniel passou 21 dias, 3 semanas em consagração, orando e jejuando, embora um jejum parcial, até que o anjo chegou a ele e disse: olha, no primeiro dia, isso aqui, né? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, em compreender e humilhar-te perante teu Deus, só ouvindo as suas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim por causa das tuas palavras. Então, desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus enviou Gabriel, e ele veio. Só que ele diz aqui, durante 21 dias ele foi resistido. Então a gente pensa assim: mas os anjos de Deus podem passar livremente. Não pode, não, tem uma guerra. E eu digo, aí o que eu quero dizer aqui: a guerra não é entre os anjos e os humanos. Os humanos não são para os anjos. Então, anjos não guerreia com humanos. A guerra continua sendo entre anjos, né? O que o humano pode fazer é orar e pedir socorro aos céus, por causa da aliança. E Deus envia socorro por meio do anjo. Então, durante 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia, que naturalmente o Império Persa era a nação mais poderosa, era o império, né? A nação hegemônica, cada época tem a sua. O Império Persa tinha Ciro como governante, mas havia um príncipe angélico, um anjo, aí eu digo, eu não sei se esse anjo era Satanás ou se era um preposto dele, um dos generais dele que ele colocou ali para ser o príncipe e governar a Pérsia. Mas nós podemos entender a personalidade desse anjo, isso chama-se mapeamento espiritual, se nós observarmos a cultura do Império Persa, é claro que essa cultura vem do anjo, que governa de maneira invisível acima do governante humano. Hoje, não podemos esquecer disso. O Império Persa está aí. O Império Persa é o Irã. O Irã é o antigo Império Persa que está aí, com outro nome, né? É bom lembrar que o idioma que se fala no Irã não é o árabe, é o persa. Embora a religião seja a religião islâmica, né? De quase todas as nações árabes. Então, significa então que o príncipe do reino da Pérsia, ele está aí, e ele está agindo, porque nós sabemos que o Irã tem agido, né, tem procurado chamar para si o protagonismo, né, dessa guerra que continua lá no Oriente Médio, mas eles já estão espalhados por todo mundo, né, e tentativa de fazer naturalmente a sua energia nuclear. Então significa que o príncipe do reino da Pérsia continua agindo aí, embora não seja a nação hegemônica ainda. Aí o que acontece? Nós estamos no meio dessa guerra. Aí está aqui. Aí ele disse assim, Gabriel disse para Daniel: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu ficaria com os reis da Pérsia. Ele menciona aqui os reis da Pérsia, que é no plural agora, os reis da Pérsia, então significa que o príncipe do reino da Pérsia é um anjo caído de alta hierarquia, um anjo rebelde, mas que abaixo dele tem outros anjos que são chamados de reis da Pérsia, agora está no plural. Pode ser que Dario seja incluído como um desses, né? Ou seja, são outros anjos que estão ali em posição de autoridade. O reino das trevas, o reino espiritual, dos anjos rebeldes que foram lançados na terra, ele é muito bem organizado. E naturalmente, os reinos humanos são uma cópia desse modelo que veio de lá. E aí, ele fala uma série de coisas aqui, né? Mas eu quero chamar a atenção ao seguinte. Verso 20, diz assim: ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele repete, né? Lá era o príncipe do reino da Pérsia, agora ele disse: tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Um anjo, não é contra Dario não, não é contra Ciro não, né? É contra o anjo rebelde que governava o Império Persa. E assim: e em saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então ele mencionou outro príncipe aqui. Então, o príncipe da Grécia. Sabemos pela história que o Império Persa foi sucedido pelo Império Grego, né, pelo Reino Grego, e o maior expoente do Império do Reino Grego foi Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, mas ele lembra aqui que acima de Alexandre, as conquistas de Alexandre foram espetaculares, né?
acima de Alexandre havia um anjo rebelde que está aqui, foi jogado do céu. É isso, o príncipe da Grécia vem aí. E aí eu me perguntando, hoje existe um país chamado Grécia, só que é o seguinte, segundo informações que chegaram a nós, o Ocidente, chamado Ocidente cristão, ele detém toda a cultura da Grécia, a cultura grega, né? Não só a filosofia, mas toda a cultura grega se espalhou para o Ocidente. Então, o Ocidente chamado cristão, ele de certa maneira vive sob a regência do príncipe da Grécia, né? Com a nossa, por exemplo, a questão das academias, né? As Olimpíadas, os esportes, isso aí é inspiração do príncipe da Grécia. E aí por isso que algumas pessoas dizem, a cultura ocidental ela é grega, cultura grega e cristã, né? Alguns chamam judaico-cristã, mas sabe também, tem a influência da cultura grega, né, do direito romano, né, e da moral cristã. É assim que se fala, para entender nossa questão cultural. Então significa que esses príncipes, eles estão eles estão exercendo o governo, eles exercem governo. Olha que Deus deixou isso, quando eles foram expulsos do céu para a terra, a província rebelde, a província amotinada passou a ser a terra. A terra passou uma província em rebeldia contra o governo central, que é o céu, que é onde Deus governa mesmo, de lá, né? Aí o que aconteceu? O planeta Terra é uma província amotinada, em rebeldia. Houve uma insurreição, né, contra o governo central, que é de Deus. Na nossa história brasileira, por exemplo, o 7 de setembro é aquela história de que Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, me diz lá a data, eu já nem me lembro mais desse detalhe, estudei quando era adolescente, ele tirou as cores de Portugal do seu chapéu, ergueu a espada, né, disse independência ou morte. A partir daquele momento, Dom Pedro I declarou o Brasil separado de Portugal. O Brasil liberto de Portugal, pois foi isso que Satanás fez, né? Ele declarou o planeta Terra uma província separada do reino de Deus, né? Agora ele passou, quem é o governante agora sou eu. Por isso Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo aí. Então essa guerra, esse grande conflito existe, né? É real, nós não podemos ignorar isso, então não adianta se iludir não, né? Então os governos do mundo, eles têm um governo acima deles, que naturalmente eles não são totalmente, vamos dizer assim, fantoches, né? Mas tem sua própria maneira de agir, mas recebe grande inspiração desses anjos rebeldes. Aí você pode olhar na ideologia, qual é a ideologia que domina, né, em tal nação. É isso aí, ela vem desses anjos rebeldes. E nós não podemos ignorar isso, né? O ser humano, não adianta o ser humano querer, o ser humano não pode lutar com um anjo. Essa guerra não é entre ser humano e anjo, essa guerra é entre anjo e anjo. Deus manda os seus anjos para guerrear. Observe que o anjo de Deus, que naturalmente não veio só, eu acho que Gabriel veio com o seu terço de anjos, mas ele disse aqui, o Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu creio que Miguel veio com o terço dele para poder forçar a entrada na terra, porque foi impedido pelos anjos rebeldes que governam a terra. Né, João diz na sua primeira carta, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, os seres humanos são apenas escravos aqui, né? Eles são escravizados. O ser humano, quando esses anjos desceram, foram lançados do céu para a terra, eles chegaram aqui e encontraram o ser humano, mortal, frágil, em comparação com o anjo desse ser humano não é nada. E eles escravizaram os humanos, simplesmente escravizaram. Aí o que aconteceu? Quando veio a plenitude do tempo, Jesus invadiu o território inimigo, né? Jesus veio a este mundo como um invadido, só que Jesus ele veio assim. Você viu que ele veio seguindo a ordem natural, que ele nasceu como qualquer humano aqui na Terra, né? Nasceu de uma mulher humana, então ele entrou com todas as credenciais legais, né? Ele veio pelos meios legais, nascendo neste mundo como uma criança, seguindo todos os protocolos, e por isso que Jesus tinha legitimidade de
estar e morar aqui na terra, porque ele seguiu o protocolo legal. Só que Satanás não. Satanás e seus anjos, ele não seguiu protocolo nenhum. Eles foram jogados aqui, não nasceram de mulher nenhuma, por isso eles não são daqui, né? E nem ficarão aqui. Um dia eles vão ser expulsos daqui. Aí o que acontece? Só que Jesus veio para libertar o povo aqui da terra. Então, de certo modo, ele foi uma invasão, né? Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, que ele começou o seu ministério, capítulo 4 de Mateus e de Lucas, nós vemos que ele já se confronta com o príncipe deste mundo. Então Jesus teve um confronto com o príncipe deste mundo, que é Satanás. Satanás não pode fazer nada a não ser tentar. Satanás não pode pegar e matar as pessoas assim, né? Deus não deixa. Deus ele coloca limites em Satanás. Por isso que Satanás podia fazer era tentar fazer Jesus desobedecer a Deus. Isso ele não conseguiu. É o que ele faz conosco. Ele tenta nos fazer desobedecer a Deus, quebrar as leis de Deus, que é para nós nos tornar passivos de punição, e ele reivindica a nossa vida diante de Deus, né, para nos fazer mal. Mas ele está sob controle de Deus, né? Agora, se nós dermos lugar, naturalmente ele vai nos enganar e nos seduzir para praticar o mal. E aí, como Daniel, a nossa participação humana nesse conflito, eu tinha que dizer algo também sobre o arcanjo Miguel, que assim como tinha o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia também é mencionado lá, Miguel, como eu disse, é um dos primeiros príncipes. Miguel é o representante da nação de Israel. Diz duas vezes lá, né? Vamos olhar lá para não ficar só no disse-me disse. Olha só. Daniel diz assim, 10, verso 21. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Quando ele diz Miguel, vosso príncipe, ele está falando com Daniel, que é um judeu. Ele está dizendo, Miguel, vosso príncipe, é assim. Miguel é o príncipe que representa a nação de Israel. Vamos confirmar isso em Daniel 12. Daniel 12, 1, diz assim, e daquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, os judeus. Né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo e tal. Então, não sabemos os detalhes dessas coisas, mas o certo é que Miguel é o príncipe do povo de Israel. Agora, por que o povo de Israel passou todo esse tempo? Sabe? Foi por desobediência, né? Desaparecido, e agora está aí com uma grande... sempre ameaçado pelos seus inimigos, né? Mas eu acredito que, independentemente das ações humanas do exército de Israel e do povo de Israel todo para se defender dos seus inimigos, mas o príncipe da Pérsia está aí. O príncipe da Grécia também está aí. São dois príncipes, dois anjos caídos de alta hierarquia. Só que o Miguel também está aí, né? Então o equilíbrio está nos ares. Quem guerreia, essa guerra não é de humano, essa guerra é entre anjos. Só que os humanos que fizeram aliança com Deus, eles podem chamar Deus para o conflito através de pedir socorro aos céus, né? E aí, por isso que eu quero terminar aqui com Efésios 6:12, que ele diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja aqui de Éfeso, né? Olha, nós não temos que lutar contra seres humanos. Nós temos que lutar contra aqueles anjos caídos, anjos rebeldes, que fala lá em Daniel, fala em Apocalipse também. Nós temos que lutar. Mas como é que nós vamos lutar? Nós vamos pegar a espada, vamos lutar com ele, como eu vejo alguns dizerem? Não, nada disso não. O ser humano não luta com anjo, não. O ser humano participa desse conflito, aquele ser humano que tem aliança com Deus, porque a aliança da legalidade é pedindo socorro aos céus. Por isso que, dentre outras coisas, eu vou terminar dizendo isso aqui, Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é para nós fazermos uma lista de necessidade nossa para pedir a Deus, não. A oração é pedir socorro aos céus contra esses anjos rebeldes que dominam a terra, que estão aqui na terra e eles é que governam a terra. Então, a função da igreja é pedir socorro aos céus, como Daniel pediu, e o anjo veio. E houve guerra, foi entre os anjos, né? Não foi sobre o ser humano, não é para lutar com o anjo. É por isso que, certamente,
O que o poder das trevas mais luta é para que a igreja negligencie a oração, né? Não acredite mais em oração, porque se a igreja parar de pedir socorro ao céu, o socorro não virá. Né? Quando Jesus foi preso, que Pedro cortou a orelha do soldado romano com a sua espada, Jesus disse: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Ou pensas tu que se eu quisesse, eu pediria agora, e meu pai me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Eu oraria agora, uma tradução está assim: eu oraria agora e meu pai mandaria mais de 12 legiões de anjos. Então Jesus, se quisesse, ele teria pedido socorro aos céus e Deus mandaria mais de 12 legiões de anjos. Só que ele disse: mas como se cumpriram as escrituras que dizem que isso tem que acontecer? Então, igreja, a igreja não tem poder contra esses anjos caídos, mas a igreja pode pedir socorro aos céus, porque temos aliança com o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, né? Temos aliança, então nós podemos pedir socorro aos céus. E Deus não, aí como disse alguém, né? Deus não pode negar se nós pedirmos socorro, porque Deus é fiel. Fiel significa que ele não vai quebrar a aliança, ele não vai ser infiel à aliança. Então ele tem aliança conosco, que ele vai mandar os anjos. Os anjos que vão lutar contra esses anjos caídos que estão aqui na terra, muitas vezes nos oprimindo, né? Até usando pessoas, manipulando o Estado, manipulando os governantes para oprimir, né? Matar e destruir, principalmente os que são de Deus. Então, o grande conflito é esse aí. Nós estamos envolvidos nele, quer queira, quer não, embora a nossa participação nesse conflito é quase que passiva, né? Nós temos que pedir socorro aos céus, basicamente isso. Naturalmente, orar de uma posição de autoridade, com a vida de integridade, como Daniel também tinha. Que seja assim. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.